Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2. Eu passo a ler os versículos 9 e 10. Primeira carta de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus prezados irmãos, eu quero usar como tema da meditação desta noite honrosa responsabilidade de quem é de Deus. Honrosa responsabilidade de quem é de Deus. Então, quem é de Deus tem esta honrosa, preciosa, privilegiada responsabilidade. E a responsabilidade honrosa é a de proclamar as virtudes de Deus. Então já está dada a mensagem. A honrosa responsabilidade de quem é de Deus é proclamar as virtudes dele. Nós vimos no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Então a gente vai lendo ali e vai vendo que a natureza faz esta proclamação. E nós, criados à imagem e semelhança de Deus, e ainda mais, filhos de Deus, através de Jesus Cristo, devemos nos conscientizar desta honrosa responsabilidade. Quando o texto sagrado diz assim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim, ou seja, com o propósito de proclamar. Todos nós sabemos o que é proclamar. É anunciar. É transmitir. É fazer conhecido. Isto é proclamar. E meus irmãos, voltando aí à folha de Pedro, nós vamos ver no primeiro capítulo, Pedro dizendo assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Observem aí, Pedro escreveu para cristãos dispersos por causa da perseguição. Eles foram dispersos para todos estes lugares aqui. E Pedro escreve para eles. E os responsabiliza a proclamar as virtudes de Deus. Eu confesso que acho assim
dentro da parte humana, um tanto estranha esta ordem. Porque se os dispersos tivessem um espírito de revolta, perdi minha casa, meus parentes ficaram lá, perdi meus bens, estou aí, de lugar em lugar, agora vem o Pedro dizendo que eu preciso anunciar as virtudes de Deus. Mas e se alguém me perguntar, como é que você anuncia virtudes de Deus se esse Deus nem resolveu o seu problema lá na sua região? Não é interessante a gente pensar assim? Porque quantas vezes uma pessoa crente fica doente e ora e não vem a cura, aí vem um qualquer dizendo, e o seu Deus? E esse com quem você vive conversando aí pedindo? Que diferença ele faz na sua vida? Não é comum isto? Você poderia me apresentar o que ele anda fazendo? Eu acho que é importante a gente analisar por este lado, porque os nossos irmãos, eles foram dispersos, foram tocados. Se fica, morre. E não saíram aí tudo bem arrumadinho, não saíram às pressas. Eles tinham que fugir mesmo. E foram para os diversos lugares mencionados aqui no início da epístola. Agora eles recebem uma carta do apóstolo Pedro. Pedro já havia falado algumas coisas a respeito da salvação deles, que eles foram comprados, eles foram adquiridos não por meio de prata ou de ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Isso está no capítulo 1. Agora, já no 2º capítulo, Pedro diz assim, vós porém sois raça eleita. Como que dizendo assim, vocês não devem esquecer isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, vocês são tudo isto com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 pontos apenas na nossa mensagem. O primeiro deles, o prazer de Deus é ver as pessoas fora das trevas. É interessante a gente pensar nisso. Ele diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não tem prazer em ninguém que se encontra nas trevas. A alegria dele, o prazer dele, a satisfação dele é ver as pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, fora das trevas. As trevas não são os nossos lugares. Eu acho importantíssimo analisarmos isto. Trevas não é o meu lugar. Não é o lugar do irmão, não é o lugar da minha irmã. Aqui nós temos algumas lembretes aqui de textos, por ocasião lá do nascimento de Cristo. A palavra de Deus nos diz assim, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sempre que houve manifestações de Deus, os irmãos podem observar que havia um clarão, havia luz. Anjo aparecia, pronto, havia um resplendor. Jesus se manifestou a Paulo no caminho de Damasco, uma luz forte caiu ali. Então, sempre há uma associação de luz com Deus.
Deus com luz, luz com Jesus, sempre há esta associação. Por outro lado, sempre a associação do diabo com as trevas. O diabo com a escuridão. Isto é importante que saibamos. Jesus disse: quem me segue não andará nas trevas. E ainda nós temos a palavra de Paulo aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas. Estou citando isto nesta primeira parte do nosso estudo, para que nos deliciemos com esta expressão de Pedro, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantas vezes fazemos menção de alguém numa vida errada, num caminho tortuoso. Nivaldo, lá no gabinete, há pouco, ele falando alguma coisa assim, que a causa de tantas coisas erradas, não é, Nivaldo? É o pecado, é a falta de Jesus, é a falta da luz. Esta é a verdade. Quando a gente se depara com alguém aí, seja quem for, mas vivendo uma vida tão imprópria, a gente logo conclui: está vivendo nas trevas. Ainda não resplandeceu a luz do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre gosto de, ao ver, ao tomar conhecimento de quadros assim, pensar em mim. Se a manifestação não houvesse acontecido na minha vida, eu estaria como ele ou pior. É bom que pensamos nisto, para que haja compaixão no nosso coração, para que não fiquemos aí acusando. Se está vivendo neste caminho, é porque a luz não resplandeceu ainda na vida dele, na vida dela. E meus irmãos, quem foi chamado das trevas, sempre tem algo a proclamar. Não se esqueçam. Pode não saber vir ao púlpito, pode não conseguir pregar, mas a proclamar, anunciar esta saída das trevas e a entrada na luz. Tem. Ainda que seja uma palavrinha simples. Mas quem saiu das trevas sempre tem algo a anunciar com respeito ao Deus precioso, todo-poderoso. Agora, em segundo lugar, ele está dizendo, primeiro ele fala quem somos nós. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Será que todos aqui se encaixam neste início do versículo? Será que todos podem dizer: eu sou para Deus raça eleita, ou participante desta raça eleita, desse sacerdócio real, desta nação santa, deste povo de propriedade exclusiva de Deus? Se você estiver dizendo: eu tenho certeza, eu também tenho certeza, eu não tenho dúvida, então a palavra nesse segundo ponto é para você, é para mim, é para nós que temos esta convicção. De uma certa forma, os cristãos estão dispersos até hoje. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Aqui não é o nosso lugar. Fomos votar hoje como cidadãos, exercemos ali a nossa cidadania com responsabilidade, mas aqui não é o nosso lugar definitivo. Nós temos um outro lugar.
E prezados irmãos, a palavra deste momento é esta. Ele fez de mim quem eu sou. Ele fez do meu irmão e da minha irmã. Ele fez de nós quem nós somos hoje. Não foi por mero passatempo. Não resolveu. Não. A fim de proclamardes as virtudes dele. Será que Deus tem algum defeito? Porque o contrário de virtudes é defeito. Será que ele tem algum defeito? Ou ele só tem virtudes? Acho que nós nem precisamos pensar muito para responder. Ele é absolutamente virtuoso. Ele só tem virtudes. Nós podemos ter alguma virtudezinha, mas temos mais defeitos. Mas o Senhor Deus só tem virtude. Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Jesus chegou a lançar este desafio. Quem de vós me convence de pecado? Todo mundo ficou de boca fechada. Ninguém consegue convencer Deus de pecado. Ele só tem virtudes. E meus prezados irmãos, eu fiquei pensando nisto aqui, nas diversas proclamações que ao longo da nossa vida recebemos. Pessoas vão passando para frente, usando até hoje os meios diversos de comunicação, estão proclamando a viva voz, proclamando por mensagens digitadas, proclamando através de músicas, de cânticos, proclamando. Então eu fiquei pensando, quantas proclamações. Mas sabem que me veio a lembrança, proclamações de seres humanos. Aliás, nesses últimos dias nós ouvimos muitas proclamações, né? Fulano candidato a prefeito, ou este ou aquele candidato a vereador, e as proclamações a respeito deles. Através de panfleto, quem eu sou. Então ali tinha, em poucas palavras, alguma coisa. Está proclamando. No livro de Provérbios nós temos assim, muitos proclamam a sua própria benignidade. Tem gente que gosta de proclamar a sua própria benignidade. Eu sou bom. Ele vai falando das suas virtudes. Ele vai se autoexaltando. É proclamação. Isso nós temos assistido e vamos assistir sempre. Mas também eu fiquei pensando nas proclamações dos feitos do diabo. Os irmãos já observaram quantas proclamações dos feitos, das obras diabólicas e demoníacas. Abram comigo em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18. Eu gosto muito de repetir esta leitura. Deuteronômio 18. Agora que estamos caminhando aí para o final do ano, nós vamos começar a ver isso aqui de maneira mais acentuada. Deuteronômio, capítulo 18, eu vou ler do versículo 9 em diante. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa
é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Notaram, os irmãos? A gente vai passando em tantos lugares aí. Tem um lugar aí, eu vi Vodonga. Né? Depois aqui perto tem a casa do Pai Tomás. E esses nomes assim. Tirados muitos aí dos africanos. O que é que eles fazem? Eles fazem prognóstico. É isso que eles fazem. A pessoa vai lá, paga para receber a respeito do que vai acontecer em suas vidas. E Deus está dizendo de maneira forte que isto é errado, isto é pecaminoso. Quantos gostam de pegar essas revistas aí onde há os horóscopos para ver? São os prognósticos, são as tentativas de adivinhações. Meus prezados, isto nada mais é do que proclamação das coisas demoníacas. Não brinquem com isto. Então isto está aumentando muito, muito mesmo. Os anunciadores, eles estão anunciando feitos das trevas, coisas de pessoas que vivem nas trevas. Também, quantos gostam de proclamar suas igrejas, as placas das suas igrejas, os endereços das suas igrejas? Gostam de proclamar. Estão vendo que eu estou lembrando aqui proclamações, porque o texto está falando de proclamar, mas agora nós vamos entrar nele. Depois de lembrar aí um pouco dessas proclamações, agora vem esta preciosidade da Bíblia, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus prezados, nós somos as únicas pessoas habilitadas a fazer estas proclamações. Quaisquer outras pessoas farão proclamações nesse sentido sem autoridade, porque não estão ainda livres das trevas. Só os que saíram das trevas estão perfeitamente habilitados a proclamar as virtudes de Deus. E eu fiquei pensando, nós não saberíamos enumerar as virtudes de Deus. Primeiro porque elas são infinitas. Número ilimitado, não tem como nós falarmos de todas as virtudes. Mas eu fiquei pensando, precisamos proclamar a virtude do zelo de Deus. Deus é zeloso. Esta me chama muito a atenção. Deus é zeloso. Ele zela de toda a sua palavra. Ele zela de tudo aquilo que Ele prometeu. Ele tem zelo. Uma das coisas que nós ouvimos muito ultimamente é que vai faltar alimento, vai faltar água. Olha, as lavouras aí não estão conseguindo produzir. Nós vamos entrar numa época. Não vai faltar. Não vai faltar. Pode faltar numa região por negligências, pode faltar noutra região por algum fator que mostre
a situação pecaminosa do ser humano, mas eu fico firmado nesta palavra de Deus. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. A agricultura vai continuar. Eles vão semear e vão ceifar. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso ele prometeu lá em Gênesis 8. Ele prometeu, e ele é zeloso da sua palavra. Então vamos viver de qualquer jeito. Não. Ele nos responsabilizou como devemos viver. É outro aspecto. Eu estou citando só o aspecto da fidelidade de Deus a si próprio. Ele zela da sua promessa, da sua palavra. Aí poderíamos citar este zelo de Deus a nosso respeito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha o zelo dele. Ele não deixa faltar, porque ele é zeloso. Vem o texto sagrado de Isaías dizendo, não temas, eu sou contigo. O zelo dele faz com que ele nos cerque com seus cuidados. Estamos sujeitos a dificuldades? Estamos sim. O Reverendo Garcia hoje lembrou isso na escola dominical. Todos nós passamos, enfrentamos problemas. Mas não vamos colocar os problemas acima do zelo de Deus. Ele tem esse zelo criador, esse zelo mantenedor e, acima de tudo, esse zelo paternal. O Senhor nosso Deus. A outra coisa que me chamou a atenção é da justiça de Deus. São coisas que estão muito ligadas a nós e ao município, ao país. Justiça de Deus. Meus irmãos, Ele atua em pessoas, Ele atua em famílias, Ele atua em cidades e municípios, Ele atua em países. A justiça de Deus. Eu confesso que fico, assim, preocupado e sofrendo. Eu acho que todos aqui sofrem quando vemos essas situações lá do Bashar al-Assad, é isso? Na Síria. Essas criancinhas que estão sendo retiradas de escombros. Milhares e milhares de pessoas morrendo por causa de líderes como ele e tantos outros. Mas eu me volto assim para a justiça. Deus é justo, Deus é justo. Ele não abre mão dessa justiça dele. Então, eu tenho que colocar todas as minhas preocupações dentro de limites, para eu não ofender a Deus. Porque a virtude da justiça de Deus é algo impressionante. Deus é justo. E dentro dessa justiça de Deus, Paulo disse que ele estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo por meio de um varão, por meio de Jesus Cristo. A justiça do Senhor Deus. Mas, mais uma coisa só. Dentro das virtudes de Deus está a maior, que se chama amor. Amor. Deus é amor. Ele é amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este Deus triuno é amor. Diz o texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, olha a virtude dele, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor que trouxe a salvação. Amor que fez vir o Espírito Santo como penhor da nossa salvação e consolador da nossa vida. Amor que providenciou o céu para os salvos. Deus é amor.
Aí nós poderíamos dizer, ainda de virtudes, Ele é santidade, Ele é poder, Ele é longanimidade. Eu preciso proclamar essas virtudes. Ele não me tirou das trevas à toa. Me tirou das trevas para eu proclamar quem é Ele. Os representantes dele são os redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. E esses redimidos têm a honrosa responsabilidade de dizer quem é Deus. Meus irmãos, o que isto está nos dizendo? O que isto está falando conosco? Ou nós estamos apenas apresentando mais um culto a Deus? E assunto encerrado. Eu falo para os irmãos com toda sinceridade. O dia que eu não falo de Jesus para alguém, parece que esse dia é nulo para mim. Um dia. Eu tenho que entregar um cartãozinho do telemensagem. Ouça a palavra de Deus. Deus pode estar querendo falar com você. Eu tenho que entregar um folhetinho. Leia com atenção este folhetinho. Pare um pouquinho. Leia. Às vezes eu dou carona só para poder conversar um pouquinho com a pessoa. Ele tem cara meio feia, mas eu quero falar de Jesus. Eu preciso proclamar. Preciso. Deus sabe que isto entrou em mim. Eu creio que entrou em cada um de nós. Esta honrosa responsabilidade de dizer quem Ele é, a fim de proclamardes. Meus prezados irmãos, não vamos resumir a nossa vida cristã com 1 ou 2 cultos por semana. Não vamos resumir a nossa vida cristã com uma meditação na palavra de Deus diariamente ou de vez em quando. Não, não, não. Vamos pensar que temos um relativo conhecimento dele e nós precisamos então falar destas virtudes que nós já conhecemos e experimentamos. Deus nos abençoe. Que esta seja uma semana de proclamação. A gente que está ouvindo tanta proclamação boba, tola, e como eu lembrei, muitas até demoníacas, vamos proclamar quem é Deus. Vamos proclamar quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos proclamar a respeito do seu zelo, a respeito da sua justiça, a respeito do seu amor. Vamos proclamar. Amém.